Sejam todos muito bem-vindos, uma ótima tarde. Eu sou Viviane Fernandes, diretora de marketing da Nice Via Appia e também VP dos Embaixadores de Turismo do Rio de Janeiro. Nossa querida... Olá, embaixadores. Olá, nossa querida Lorena já entrou aqui. Estamos dando início com a nossa querida psicanalista Lorena Coutinho. Ela já aceitou o meu convite, a gente já vai dar início ao nosso papo. Olá! Olá, Viviane, boa Saudade de tarde. você, né? Porque te vi Também, só tudo. nos vimos em o quê? No meio do ano? Pois Virtualmente, é. né? E aí, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. E você, como é que você tá? Ah, tudo bom. Botar uma foto Aqui bonita. animada para a nossa live, né? Ai, que Obrigada bom. mais uma vez pelo convite seu do Baiá, da Associação de Embaixadores de Turismo do Rio. É um prazer para mim estar aqui. Ai, obrigada, querida Lorena Coutinho. Pra gente o prazer é maior ainda, né? E a gente vai falar de um tema, hoje vai ser um workshop, então a gente vai pontuar alguns temas que vão ser discursados pela nossa querida Lorena. Lembrando que Lorena tem, assim, um currículo invejável, né? Mandando um beijo para o nosso querido Baiá Boatê, que acabou de entrar na nossa live. Um beijo. Aliás, Baiá Boatê, que é o idealizador, né, do workshop dos embaixadores. E a nossa Grande querida Baiá. Lorena, né, ele sempre presente, com ideias incríveis, né, não parou em nenhum momento na pandemia de produzir, né, ideias, e eu ter essa oportunidade de poder mais uma vez estar junto a você, nossa querida Lorena Coutinho, além de uma grande psicanalista, né, ex-diretora de RH da TV Globo, autora do best-seller Por que Trabalhar? E a gente vai Como falar, resolver o não mal-estar na é? carreira, né? Deixa eu colocar Esse é aqui a um, foto. é um É, tema, esse tema é um tema sempre muito atual, né? Que é o trabalho, como ele nos afeta, porque é um sim, campo muito impactante na nossa vida. É importante falar disso, né? sim, sim. E ficamos, né, de nos reencontrar para falar exatamente desse momento. Eu acho que é nada mais atual do que agora, né? Por tudo que o mercado todo, de uma forma geral, está vivendo, né? A Sem gente vai dúvida. falar hoje, para vocês que estão entrando, sejam muito bem-vindos. É, a gente vai falar sobre trabalho, né, querida Lorena? E esse best-seller incrível, né? Por que trabalhar, né? Como resolver o mal-estar na sua carreira, né? Então, a gente vai desenvolver esse assunto tão importante, né? Que a Lorena Coutinho vai falar com muita mais prioridade que eu. Às vezes as pessoas estão trabalhando e não gostam do que fazem, enfim. Aí a nossa querida Lorena vai começar a desenvolver esse assunto. Obrigada. E vamos começar aqui, né, com uma frase, tá, impactante, né, que é com relação ao nosso campo de trabalho, né? E eu vou falar essa frase e nossa Lorena vai discursar sobre ela. O significante trabalho e como ele nos afeta, né? Para a gente já começar falando de trabalho, que é o que todo mundo nesse momento está realmente preocupado, né? Na pandemia, as pessoas estão preocupadas, né, Sem com seus dúvida. trabalhos, se elas vão continuar, se elas não vão, tanta coisa aí acontecendo e mudando o tempo todo, né? Então, minha querida Lorena, as palavras são todas suas aqui. E a gente precisa falar desse mal-estar para poder tratar disso, né? A gente precisa falar Sim, sobre isso, né? sem É o passo dúvida. inicial. E esse significante trabalho é extremamente importante, todo mundo sabe disso, mas ele é muito Uhum. complexo, porque carregamos nele não só as nossas objetividades, mas também as nossas subjetividades. Sim, O Reich, ele falou que o amor, o trabalho e o conhecimento são fontes das nossas vidas. Então, deviam também governá-la. Então, sim. isso quer dizer que o trabalho se trata de algo da essência da vida. Então, deve ser viés para guiar as nossas ações no mundo. E o trabalho, ele vai muito além de ser um meio de vida, um meio de sobrevivência, Sim. um meio de ganhar dinheiro, né? Porque se Uhum. ele se resume só a isso, ele fica muito empobrecido
inclusive dificulta a nossa possibilidade de ter mais êxito na carreira e de ganhar mais dinheiro com ele, né? E Sim. por quê? Porque a gente deixaria de colocar ali algo pessoal, algo que Uhum. personalize o trabalho, que dê a Uhum. marca da nossa autoria. E isso faz toda uma diferença. Como no amor, né? Sim, sim. A gente há um forte investimento narcísico sobre o trabalho, né? Uhum. Porque a gente investe na nossa carreira energia psíquica, Sim. pulsão de autopreservação da vida, pulsão desejante. Né? Então, de certa forma, a gente Uhum. pode dizer que a gente erotiza o trabalho, Sim. porque a gente coloca nele toda uma carga narcísica. Não é à toa que Freud dizia que a psicanálise devia servir para aumentar a capacidade dos homens em amar e trabalhar. Aí já estaria muito bem. Sim. Então, é muito importante a gente pensar nesse aspecto do nosso investimento, né, pulsional sobre o trabalho. Aham. Isso é um assunto muito importante, né? Uhum. É, e falar sobre isso nos ajuda muito a se posicionar diante dele. Então, esse é um assunto muito importante para se tratar. Sim, sem dúvida nenhuma. Querida Lorena, só com uma pequena observação, hoje a gente está vivendo aí um momento super delicado, né? Lembrando que ainda estamos em pandemia, né? Então, algumas pessoas, infelizmente, perderam seus empregos, né? E muitas delas fazendo talvez algo que não, elas não tenham tanta identificação, mas pelo fato do retorno financeiro, porque também precisam desse tipo de retorno para conduzirem sua família, pagarem suas contas, enfim, nesse aspecto geral, né? E aí, é como você disse, quando a gente tem aquele amor pelo que a gente trabalha, pelo que a gente gosta, a gente faz aquilo com muito mais prioridade do que quando a gente faz aquilo de uma forma mecânica por obrigação, né? Digamos assim, porque a gente Sem precisa dúvida. daquele dinheiro, né? Agora, Sem dúvida. E nesse. falando vou falar um pouquinho disso, né? Dessas Aham, situações de mal-estar um pouquinho mais à frente. sim. Mas quando eu falo da gente investir essa carga narcísica, então o trabalho, ele também passa a dizer sobre nosso valor, sobre nossa Sim. imagem, sobre a nossa Uhum. identidade. Uma coisa simples, né? Quantas vezes a gente é apresentado para alguém, mal é apresentado para alguém, a primeira pergunta é o que você faz? É, Então é verdade. tem a ver com nossa autoestima, né? E principalmente com a nossa demanda de ser admirado, de ser valorizado, de ser reconhecido pelo outro. É aquela velha e sempre nova pergunta, né? Do you Uhum. like me? Né? Aham, sim. Então, isso um assunto, né, que é interessante, né? Porque trata de como você se enxerga no mundo para o outro. E entrando num âmbito assim um pouco também ligado ao trabalho, né? Uma vez eu estava conversando com um amigo e a gente entrou nessa discussão da questão do trabalho e do poder, né? Que muitas vezes o poder ele seduz tanto, se não mais, quanto o trabalho, né? Que às vezes você tem um cargo de poder que nem você não é nem tão bem remunerado, mas o teu ego ele trabalha de um jeito que aquilo te inflama, te preenche, né? De alguma maneira que você também entra num momento de satisfação, né? Sendo que o poder você está, né? O trabalho você faz, o poder, né? Momentaneamente, alguns cargos, né? Estamos agora com o novo prefeito, né? Não sei na próxima candidatura se será o mesmo ou não, né? Então a gente tem essas nuances, né? Enfim, preenchem de alguma forma o ego, né? Mas que também são muito delicadas, né, querida Lorena? Porque na medida que a pessoa perde aquilo, é como se ela perdesse o chão, né? Exatamente por Então, isso que quando a gente tem alguma dificuldade, quando a nossa vida profissional não vai bem, ela uhum, também vai além da dificuldade na realidade objetiva, que é a uhum, perda financeira, a uhum, perda material, às vezes a própria dificuldade de se manter. Ela também produz uma ferida narcísica.
né? Uhum. E isso traz muita angústia e muito sofrimento. E a gente Sim, gasta muita energia para fazer a gestão dos nossos desejos. A gente tem que o tempo inteiro estar negociando com os nossos desejos. Então, muitas pessoas, elas lidam razoavelmente bem com isso, sim, né? Mas sim, outras pessoas, né, ficam esgotadas. É óbvio que quando eu falo disso, eu falo de forma geral, porque eu falo para todos. Mas sim. isso é muito particular, né? Como a visão que a pessoa tem, né? Como que ela lida com essa problemática de carreira, isso é um a um, porque, por outro lado, o trabalho ele também é um ato, porque ele ocupa um lugar, que é o lugar do não trabalho, que seria um lugar de vazio, um lugar de falta, de solidão, né? Um lugar Uhum. de angústia. Então, ele dá estrutura ao sujeito, ele organiza a rotina, ele dá ordem ao caos. Né? Sim. E o trabalho é a nossa obra, é o nosso opus, da onde a gente extrai ânimo, né? Da onde a gente coloca a nossa alma. Só Sem que dúvida. aí é que está a questão, porque aí é que está a problemática, porque não é simples assim. Aham. Né? Não é simples assim. O Freud falou que o trabalho é a atividade humana que mais nos prende à realidade, porque nos daria um lugar seguro, a pelo menos parte da realidade. Claro que eu Sim. vejo que esse lugar seguro seria um lugar concreto, né? Não Sim. se trata de garantia que a gente busca ter sobre tudo, a garantia de resultado. E, de fato, ninguém lida muito bem com a realidade concreta, nem o neurótico, nem o psicótico. Sim, Né? interessante essa colocação. Aham. E lembrando que o Freud falou das 3 fontes principais do sofrimento humano, ele fala que talvez a mais penosa ela venha, por incrível que pareça, do nosso relacionamento com as outras pessoas. Então, imagina, né, Uhum. o ambiente profissional, onde a gente, todos os dias, durante longas horas, mesmo que virtual, Sim, convive intensamente com tantas pessoas diferentes, histórias diferentes, perfis sim. diferentes, desejo, afeto diferentes, todas ali numa dinâmica competitiva, né, Uhum. lutando para conservar o seu espaço territorial. Então, Sim. a gente tem que ter essa compreensão, né, e essa empatia, porque a gente Uhum. pode extrair do ambiente profissional, do trabalho, muito prazer e Sim. muito contentamento. Mas, ao mesmo tempo, pode também extrair muito desprazer, né, e também muito conflito. Sim. Né? Exatamente. Por isso é importante, né, falar desse mal-estar. Sim, a gente que vai ser o nosso segundo tópico. Antes da gente entrar nele, querida Lorena, um comentário aqui do nosso querido Baia Patê. É difícil no mundo de poder ocupar um cargo de chefia e saber compartilhar e trabalhar em grupo. Ele fez uma pergunta, na verdade, né? Se é difícil no mundo de poder ocupar um cargo de chefia e saber compartilhar e trabalhar em grupo. É bem difícil, Baiá, mas eu É, vou preferir deixar as perguntas para o final, que tá tal? Que aí ótimo. a gente vai anotando as perguntas e eu respondo no final. Tá Maravilhoso. Então bom? tá. Tá. Então Então, vamos seguir aqui. o trabalho a gente não pode esquecer que o trabalho é uma palavra que se origina de um vocábulo latino chamado Uhum. tripalium, que era uma ferramenta usada pelos romanos na Idade Média para torturar os escravos. Então, o trabalho significava Sim. castigo, punição. E Uhum. evoluindo ao longo da história, ele passa a ser um direito de todos. E Uhum. evoluindo mais ainda, né, já na sociedade contemporânea, começa a se Sim. falar muito no conceito de prazer ligado ao trabalho. Então, Sim. o sociólogo italiano Domenico Di Masi, né, quando ele fala Uhum. do ócio criativo, né, que é o Sim. trabalho onde se une trabalho, estudo e lazer e Uhum. divertimento. Né? Como se fala que o brinquedo é o trabalho das crianças, né? E a gente Uhum. deveria fazer do trabalhar
o brinquedo dos adultos. Quem sabe isso nos cure de ser grande, né? Aproveitando o poema da maravilhosa Adélia Prado. E hoje, nesse século XXI pandêmico, o trabalho é um privilégio. Quer dizer, já era muito antes da pandemia e hoje é mais privilégio ainda. Sem dúvida. Então, e sobre esse prazer em relação ao trabalho, eu queria fazer algumas pontuações. Primeiro, a gente tem que baixar um pouco a bola da fantasia sobre esse prazer. Porque por mais que você, né, adore o que você faz e que tenha muito prazer daí, trabalho exige. Trabalho exige esforço, trabalho exige rotina, disciplina, superação de obstáculos. Então, tem sempre uma dosezinha aí de desprazer, né? Mas que seja pouco. E esse prazer também, ele não pode servir a um sistema de controle. Porque me lembra o escritor britânico Aldous Huxley, que escreveu O Admirável Mundo Novo e publicou em 1934, né? E a história se passa no ano de 2540, né? E tem um diálogo entre os personagens que o diretor fala assim: o segredo da felicidade e da virtude é que as pessoas gostem daquilo que têm que fazer. Então, esse é um propósito de todo condicionamento, que serve ao controle, que serve a uma manipulação psicológica, que seria as pessoas amarem o destino social da qual não conseguem escapar. Então, o prazer que eu me refiro aqui, nada tem a ver com isso. É o prazer genuíno de você se dedicar a uma atividade profissional onde o seu desejo esteja colocado ali, onde o seu talento esteja aplicado ali. Porque desejo, junto com talento, é imbatível. Isso ninguém tira de você. Sim. E aí vem as manifestações todas do mal-estar, né? Sim, querida Lorena, antes da gente entrar na manifestação do mal-estar, assim, sem citar nomes, eu queria saber a sua opinião, porque você tem muita expertise com essa questão do trabalho, né, que ficou evidente que a gente tem que procurar um viés que a gente se identifique, né, para a gente poder dar o nosso melhor. Existem hoje grandes empresas, né, com um viés mais jovem, que as pessoas trabalham de uma forma mais informal, deitada em almofadas, determinam o horário que elas vão trabalhar, né? Tem uma sala de intervalo onde tem videogame, etc. e tal. Qual a sua opinião com relação a esse novo modelo de trabalho, né? Você acha que isso é interessante? Eu acho que os modelos, né, de organização do trabalho, eles vão evoluindo com o tempo, né? Eu acho que o mais importante é que as pessoas se sintam bem, né? Esteja dentro da cultura de trabalho daquela empresa, que as pessoas se sintam bem, né? Que elas ali estejam trabalhando com o seu desejo, né, profissional, e possam, nesse ambiente mais livre, mais solto, mais informal, elas consigam aplicar seus melhores talentos. Isso que é o importante, né? E cada um tem um perfil. Tem pessoas que são mais soft, outras que são mais hard, né? Tem pessoas que gostam de trabalhar mais solo, outras mais em grupo. Tem pessoas que gostam de trabalhar sempre com um contra-cheque, isso dá uma certa segurança, né? Mesmo que é uma fantasia. Tem outras que preferem trabalhar solo, né? Que eu falo que é tipo um Dom Juan, né? Porque você trabalha solo, é uma conquista por vez, né? Não tem aquela coisa global, né? Do final do mês, do seu contra-cheque. Então, acho que o importante é que as pessoas que estejam ali, elas estejam se sentindo bem, né? Trabalhando no que desejam e aplicando seus melhores talentos. Isso não importa onde, né? Pode ser dentro de um espaço, né? Pode ser ao ar livre, né? Até isso como não você tem... disse, é uma regra, né? Você falou isso com prioridade, né? A gente não vai colocar
de repente, uma empresa mais tradicional, que tenha funcionários, né, digamos assim, um pouco de mais idade para trabalhar em almofadas, né? Porque não vai ser agradável para eles, né? Isso é uma coisa mais da garotada. O importante é você se Não, e tem sentir que ser bem. confortável também, tem que ser Aham. confortável, né? Não adianta sentar em almofada, ter problemas depois, É. né? Não. O E a importante coisa é é isso, é muito que mais seja de dentro para confortável, fora, né, querida Lorena, de você, claro, com né, certeza. do que o exterior, né? Vamos para o nosso tópico 2 aqui, né, O com mal-estar, eu relação ao pensei em mais... falar Isso. no mal-estar profissional, porque a gente Aham. precisa falar sobre isso para poder tratar disso. E é o tema central do meu livro, Por que Trabalhar, Sim. Como Resolver o Mal-Estar na Carreira. É um objeto de estudo que eu me dedico há muito tempo, né? E o Uhum. objetivo é realmente instigar uma reflexão que na corrida da carreira a gente não consegue parar. E também Uhum. de apontar alguns caminhos e saídas possíveis para você transformar essa posição de Sim. insatisfação numa Uhum. posição, né, de mais bem-estar, pelo menos Sim. na maior parte das vezes, né? Então você tem um mal-estar mais drástico e urgente, que é o Uhum. mal-estar da falta do trabalho, né? Sim. Hoje, no Brasil, são mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, isso sem contar com o problema da própria informalidade. Então, é muita gente que precisa trabalhar, que Aham. gostaria de trabalhar, que procura trabalho e não consegue, e isso produz um Uhum. sofrimento imenso. E você tem o mal-estar, já chegando a uma das suas considerações, das pessoas que Uhum. estão trabalhando e que se sentem infelizes, que se sentem insatisfeitas. Então, eu Sim. selecionei aqui alguns tópicos, Uhum. porque é muito importante que a gente identifique qual o nosso ponto, os pontos de insatisfação, para a gente focar nisso. Porque quando o Sim. sofrimento é mais difuso, né, fica Uhum. mais difícil resolver. Então você Sim, tem que sim, realmente colocar uma lupa ali para poder focar e resolver. Então sim. você tem pessoas que não gostam do que fazem, que detestam Uhum. o que fazem, não sabem como mudar. Você tem pessoas que adoram o que fazem, mas não conseguem ganhar dinheiro, né, para se Exatamente. manter, ou que sofrem com o próprio processo criativo e produtivo. Os próprios artistas falam muito disso, né? Da Uhum. angústia no processo de criar, às vezes a falta de inspiração, a estreia, a crítica. De forma geral, por exemplo, a procrastinação, ela é muito motivada daí. Você Uhum. tem profissionais que têm algum problema com a empresa que trabalham. Ou é o Uhum. chefe, ou são as pessoas, ou é com a carga de trabalho, ou o salário, ou com a condição do trabalho, da segurança do trabalho, ou uma falta de preparo e treinamento, ou não conseguem crescer, não conseguem ser reconhecidos. Né? Sim. Você tem pessoas que se sentem ameaçadas sempre, com muito medo de perder o emprego. Então, esse Uhum. excesso de insegurança em relação ao futuro, ele fica um fardo. Eu costumo dizer que é o fantasma persecutório do desemprego. E as pessoas Uhum. adoecem, né? E tem Sim. pessoas que têm uma carreira próspera, são muito bem-sucedidos e são infelizes. Então, Freud tem um texto que é muito interessante, vale ler, Uhum. que Uhum. são Os Arruinados pelo Êxito. Ele Uhum. fala de pessoas que chegam ao topo, ao auge, né, Uhum. atingem, né, seus grandes ideais, grandes objetivos profissionais, e aí criam uma situação de excesso tal, ou adoecem, e colocam fim nisso, como se não pudessem usufruir disso. Então, eles Sim. se sabotam mesmo. Freud até fala que uma motivação seria um sentimento inconsciente de culpa. Aí a angústia vem e mostra sua face, né, Sim. oculta. E você tem profissionais que não se identificam com nada disso. Eles estão muito bem obrigados com suas carreiras, são muito bem sucedidos, né? São apaixonados pelo que fazem e daí tiram todo o ânimo para enfrentar os obstáculos e continuam crescendo. Só que isso é muito raro. Então, a aposta no nosso trabalho, no meu trabalho, é que isso seja cada vez menos raro, Sim. né? Que as mais pessoas possam ter a possibilidade de ter
num estado de bem-aventurança profissional, mas sem ilusão nenhuma. Porque onde há bem-aventurança, implica também haver a possibilidade de falhas, de erros. Sem dúvida. Então, as A gente pessoas só têm que erra estar... fazendo, né, querida Lorena? Senão a gente não faz, não tem como não errar. Sem dúvida. Então, assim, e aí a gente precisa estar preparado para viver esse movimento de roda gigante da carreira, ou melhor, né, Vivi, de montanha-russa, né? Haja Montanha-russa, eu coração, falo isso, ainda mais no turismo, haja né? O turismo. estômago. E trazendo um pouco do Lacan, o Lacan ele falou que os estragos é aquilo que melhor pode nos acontecer. É verdade. Parece estranho. E claro, sem falar em todo o sofrimento envolvido, né? Quem dera a gente pudesse eliminar esse sofrimento, é o que seria que nos prepara melhor para a vida. Talvez tenha a ver por nos permitir a possibilidade de ter uma experiência de profundidade tal que isso, de fato, nos deixe mais forte, né? Para depois chegar onde a gente gostaria, quer chegar. Mas é óbvio que isso, eu me refiro a danos que apontam para avanços. Né? É o sal e o sol da lágrima. Sim. E as pessoas têm que ter a capacidade de extrair desse tempo ruim, desse mau tempo, algo a seu favor. E não é fácil, às vezes, fazer das tripas coração. E a gente sabe que depende de muitos fatores pessoais, né? Depende da experiência de cada um, do temperamento, das vivências de sucesso e fracasso que essa pessoa tem, da atitude mais ou menos otimista diante da vida. Inclusive, Freud fala disso, quando ele fala da nossa grande dificuldade em extrair do presente, já que a gente está tão afetado com o nosso presente, extrair do presente um conteúdo que nos permita estimar melhor o nosso futuro, né? Então, a gente não pode esquecer que o trabalho é uma parte essencial, mas é só parte. Aliás, tudo na vida é parte, né? Não é tudo que somos, não diz tudo sobre nós. Então, a gente não deve investir todas as nossas fichas aí ou ali, porque senão, como bem disse Freud, a gente fica numa posição de um especulador, cujo dinheiro ele ficou retido em suas várias empresas. Então, é muito melhor você investir em várias fontes diferentes de satisfação. E o trabalho pode ser uma grande fonte de satisfação. Fica aí uma grande dica, inclusive na pandemia, né? Que a gente vê que quando você tem uma coisa só e você depende única e exclusivamente daquilo, o quanto você fica fragilizado, né? Todos que estão nos assistindo aqui, então, obrigada pela presença de todos. Tem muitas perguntas, lembrando que nós vamos seguir aqui uma ordem do nosso workshop. E no finalzinho, nossa querida Lorena, estou anotando aqui enquanto as pessoas... eu também estou... para a gente poder, tentando gravar aqui. Responder. Marcelo Moraes, seja bem-vindo. Todas estão anotadinhas aqui para a gente poder responder. Bom, como tratar esse mal-estar e o que fazer? Você já começou a falar um pouquinho, né, querida Lorena? Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Falar um pouco mais. Na minha visão, realmente, a melhor maneira de tratar disso é falar. Mas a gente precisa falar abertamente disso que falha. É claro que no ambiente propício. E a maioria das vezes não é propício. Então, a gente tem que fazer com que seja um pouco mais propício. E não tenha preconceito. Não tenha julgamento, não tenha avaliações, né? E que você possa ter uma construção de um plano mesmo, um plano de ação com metas, com passos, que você possa fazer a gestão desse plano. Esse plano, você está numa situação atual, você tem uma situação ideal, o que é que você precisa fazer para chegar lá? Que passos você precisa dar? Só que não pode ter só um plano. Né? Você tem que ter o plano A, você tem que ter o plano B, C, D. Porque não adianta as pessoas quererem ter um plano B na hora que o A fracassa. Você tem que ter o plano B, C, D de preferência junto, porque só fortalece o A. Por quê? Porque te deixa mais livre para batalhar pelo A, porque você sabe que tem muitos caminhos, né? E você tem que fazer isso de forma compartilhada, generosa, colaborativa. Tem um conceito
que eu acho muito interessante, que é de um filósofo franco-argelino chamado Rancière. Ele fala Uhum, da partilha do sensível. Ele usa isso para fazer uma relação entre política e estética, mas se aplica a qualquer atividade humana, né? Principalmente ao uhum, mundo do trabalho, que é esse comum, esse coletivo, que é sensível a uhum, todos, e o que uhum. é exclusivo como parte de cada um. Então, Sim, esse comum coletivo, ele tem que absorver todas as partes. Ele tem sim. que absorver a multiplicidade das diferenças. Porque é isso que é democrático. Então, Uhum, isso se trata do que? De como cada um de nós, como cada um contribui, participa, o que cada um faz, uhum. né? Para isso, para esse comum. E você só consegue mudar algo nesse coletivo se você Aham. partilha o sensível, aquilo que é sensível em você. Uhum. Então, a melhor contribuição que você pode dar é pela sua atividade, é pela sua voz, Sim, né? E, perfeito. inclusive, a atividade é, para mim, uma das melhores ferramentas para a esperança, Uhum. né? Você tem que Perfeito. estar ativo e fazer atividades, porque isso é o melhor, né, ferramenta para a esperança. E as pessoas adoram falar das suas vitórias, das suas conquistas, né, Uhum. profissionais. Quando a carreira Sim, está bombando, é papo garantido nas rodas, não é é? verdade. Mas quando as coisas vão mal, né, Sim, elas se envergonham. Elas se envergonham, elas se calam, emudecem, se isolam. E se isolar é um perfeito. grande equívoco, porque agora que é momento de se relacionar, é Sim. momento de ativar todas as conexões. Claro, não Aham. adianta atirar para todos os lados, porque tem mato que não sai cachorro mesmo, né? E aí Sim. você pula fora, e é importante você também saber dar o corte. Mas é importante a relação. E a gente sabe o quanto que é difícil a É, relação. Exige sim. um esforço muito grande. Sabe uma coisa que me deixa super assim, me provoca uma estranheza? É o Aham. WhatsApp. Aham. A gente grava uma mensagem de voz para alguém. Aham. Menos de um segundo depois a pessoa grava a mensagem de voz para a gente. Menos de um segundo depois a gente responde. Ou seja, há um diálogo, há, mas é uma relação sem toque, porque a É. voz, ela não toca na outra voz. Por quê? Né? Então, por que que a gente Sim. não liga e toca uma voz na outra? E muda Né? tudo, né, Então, Lorena? Quando a muda gente pega no tudo, telefone, a energia muda completamente, muda né? completamente, É. mas é um esforço isso. Né? E as pessoas também não compartilham, Aham. às vezes, em casa, quando estão com Uhum. uma dificuldade, um mal-estar profissional. Elas não querem Uhum. preocupar a família, e aí a coisa vai Uhum. agravando, e isso mexe com a economia do amor. Quantos Sim. casamentos foram destruídos porque um ou os dois parceiros estão com problemas profissionais ou Sim. financeiros? Exato. Viviane, ter o apoio das pessoas que a gente ama, que nos amam nesse momento, é muito bom. Só deixa o amor mais forte, Sim. não deixa mais fraco. E o que acontece é que esse sentimento de menos-valia, ele é muito intensificado também pelas redes sociais, né? Que a gente sabe que Exato. tem um lado incrível, maravilhoso, olha, É, propiciou da tantos ostentação, encontros, né? né? E aí você vai fazer como num determinado momento, né? Numa situação. Pois é, porque é É, uma hiper exposição de cenas e cenários deslumbrantes. Então as pessoas pensam que todas as outras são felizes, né? E que estão muito bem, menos elas. E há uma fantasia muito grande em relação às outras sim, pessoas. Na verdade, a gente fantasia muito sobre as outras sim, pessoas. sim, E a gente sabe a distância entre a vida sentida, vivida no mundo real, da vida exibida no mundo virtual. sim. Eu brinco que eu falo que é fake book, né? Porque ninguém coloca aquele dia que você está triste, né? Que você acorda Não, deprimido. tem uns até que compartilham, né, seus É, lutos, né? Até tem vocês pessoas que pensam. compartilham demais e que a gente diz que é o inconsciente a céu aberto, né? Porque Aham, compartilha tudo, né? Todos os é, sentimentos.
Mas, então, independente do trabalho que a pessoa tenha, da função que a pessoa tenha, seja um operário, né? Seja um executivo, seja um artista, um cientista, ele tem que ter na caixa de ferramentas dele não só o conhecimento, o saber técnico, mas o preparo psicológico, emocional, porque isso vai fazer toda a diferença para o êxito na carreira. Eu não gosto de falar muito de inteligência emocional, porque, olha, de inteligente, a emoção, principalmente a pulsão, ela não tem nada. Não tem nada, é verdade. Ao contrário, a gente perde a razão, né? Não tem nada de inteligente, né? Porque, principalmente a pulsão, a emoção, elas seguem uma lógica que não é racional, que não é objetiva, né? Que não é consciente. Sim. É uma outra lógica mas eu acho que não é nada disso, né? Então, o que fazer, né, com tudo isso? Acho que as empresas deviam deitar no divã. Deveria ser obrigatório, né? Você não vai no médico fazer um check-up, você tinha que ter uma pessoa para cuidar da sua cabeça, né, querida? Divã para esse eros organizacional. Né? Se você é alérgico, trata da coisa mais importante da sua vida, que é a sua cabeça, né? Que é como você disse, senão às vezes a gente cai e às vezes não é nem um problema de saúde, né? É aquele problema psicossomático. Você vai somatizando daqui, dali e de repente você cai de cama e não sabe de onde. Uma outra colocação muito importante que você fez foi com relação a isso, né? Dos momentos que a gente está vivendo uma montanha-russa, todos nós, né? Altos e baixos, todos nós, né? Seja de N mercados diferentes, mas que a gente possa, nesse momento que a gente estiver lá embaixo, poder abrir o nosso coração para pessoas que a gente confia, que a gente gosta, né? Para que a gente possa compartilhar isso, criar forças, né? E levantar novamente, porque a luta continua, né? Sem dúvida. Pode falar. Sem dúvida, né? Voltando, eu vejo uns comentários sobre inteligência emocional. Claro que eu falo... Sim, Marcelo Moraes, né? Eu sei, né? Eu sou psicanalista, então eu sei que tantas identificações nossas são inconscientes, né? Mas, claro, se a pessoa tem esse preparo emocional, psíquico, Marcelo, sem dúvida, faz toda a diferença para enfrentar as situações e para o êxito. Agora, o que a gente pode estar muito mais advertido sobre nós mesmos. É a gente ser mais conhecedores de nós mesmos. Sim. Talvez essa seja a inteligência, se assim existe, né, da emoção. Sim, perfeito. É a gente saber como a gente funciona no mundo, como a gente convive, como a gente se relaciona, né? Como a gente sofre. São as nossas ações, reações, relações. Né? Então, isso se trata de autodescoberta. Isso se trata de aventura de si. É aventurar-se no seu mundo interno, né? Como um autoescavador de si mesmo, para desabrochar, né? Aquilo que está ali, mas que não chegou ainda, né, diante dos nossos olhos. Talvez isso seja um bom caminho, né? Exatamente. Perfeito, querida Lorena. Voltando à empresa no divã, né, para resgatar esse eros organizacional e nós, como profissionais, resgatar o eros, né, profissional. Porque o que acontece é, se o sujeito fala dos seus erros, das suas falhas, ou do que falhou para ele, né? Às vezes vem de fora o que falhou para ele, é como se ele pudesse se absolver, como se ele pudesse se perdoar da sua culpa. E compartilhar isso ajuda a tirar o peso das costas. Tem até uma expressão em francês que eu gosto muito, que é esprit d'escalier, que ao pé da letra é espírito da escada. Mas, sabe, é aquele espírito do arrependimento, é como se a gente pudesse ter dado uma resposta super esperta, mas é tarde demais. Aí a gente fica, por que falei aquilo? Por que eu não falei? Por que eu fiz aquilo? Por que eu não falei? E aí fica remoendo isso, né? Que Nossa, é um traço muito masoquista. Então, se você se libera desse peso da culpa, você pode se responsabilizar. Se responsabilizar
como um agente, um ator, uma atriz, realmente protagonista da construção da sua carreira. O Pedro Bial, um dia desses, me respondeu uma pergunta que eu fiz a ele. Ele disse, por que a gente chama de carreira, né? Porque pode ser um cruzeiro, pode ser um voo, pode ser um sopro. Né? Não importa. Não importa, Bial. O que importa realmente é que a gente seja protagonista. Só que o que acontece é que geralmente a gente não enxerga o que está mais visível. Né? Por causa das nossas repetições, por causa das nossas resistências. Então, ter alguém de fora, desimplicado da situação, né, pode ajudar muito. Não me refiro só a ter um analista, né, de preferência. Mas pode ser um terapeuta, pode ser um mentor, simplesmente alguém, um amigo, alguém mais que seja de confiança, para que possa te falar de verdade. Exato. Isso que é importante. E o êxito da psicanálise, do trabalho da psicanálise, se dará, né? Se dará se conseguir transformar um pouco a realidade psíquica do sujeito, mexer com a economia libidinal dele, para que ele possa, né, agir de forma diferente no mundo. Mas para a gente agir de forma diferente no mundo, né, a gente tem que ter acesso ao nosso mundo interno. Por isso a gente tem que se escavar por dentro para extrair matéria-prima, né, que dê vida a esse protagonismo. Sim. E aí o que acontece é que se a gente não fala, o corpo da gente vai falar. O corpo da gente é um tagarela. É verdade. O Eduardo Figueira fala. Eu tenho você. Você não está vendo a quantidade de elogios, está todo mundo apaixonado aqui pelo workshop, por você. Realmente está uma delícia, porque a gente vai se identificando e a gente vai se entendendo. E é uma verdadeira aula de terapia em grupo, né? Porque a gente vai... na verdade, todo o pano de fundo, né? De raso e de fundo, é a psicanálise. Sim. E eu acho que pode trazer uma mudança significante para os profissionais, né? Uma mudança impressionante, né? Porque esse trabalho é para que os profissionais eles possam ter mais potência e mais vitalidade na construção da sua carreira. Só que não é potência da suficiência. É potência desejante. É a potência do desejo. Viviane, o nosso desejo, ele tem uma força impressionante. Talvez o nosso desejo, respondendo algumas perguntas, seja o que vai possibilitar, né, fazer a grande transformação e que a gente consiga reverter toda a situação de dificuldade que a gente esteja passando. Sim, sem então, dúvida. quando a gente não fala, o corpo se expressa em sintomas. Sim. Né? É um tagarela, porque o corpo fala tudo, o corpo é uma caixa de ressonância para a dor psíquica. Hoje, um dos maiores motivos de afastamento do trabalho são transtornos psíquicos. Né? A depressão, transtorno de ansiedade, a fobia social. Sim, sim. O pavor das pessoas estarem juntas, se relacionarem, fazerem apresentações. A crise de pânico. A inibição. Eu gostaria de falar sobre a inibição. Ninguém fala muito sobre a inibição como sintoma. Eu não estou falando da pessoa que é introvertida, né, que é envergonhada, que trabalha isolado, né, inibido, não. A inibição é um sintoma, né? Freud fala disso, né, no mal-estar da civilização, que a pessoa começa a perder o prazer no que faz, no trabalho que faz. E não é depressão. Ele começa a perder a capacidade de fazer bem feito aquele trabalho. Né? E ele começa a passar realmente mal, a ter crises de ânsia, enjoo, dores, desmaio, se ele continuar a trabalhar. Outra coisa, o workaholic. Tem gente que adora, né? Fala, poxa, eu sou workaholic. Workaholic é uma compulsão ao trabalho, não tem nada a ver com você ter muita demanda de atividades durante um determinado período de tempo no seu trabalho. Perfeito. Não tem nada a ver com isso. Workaholic é aquela pessoa que se disponibiliza de tal maneira para o trabalho, que trabalha compulsivamente, mesmo que não seja necessário. Mas por que isso? Por que isso? Porque ela acha que ela só vai ser admirada, reconhecida, valorizada, se ela tiver essa disponibilidade. Porque se ela não tiver, é como se ela não fosse mais valorizada. Falando
para a geração dos milênios, que nasceram entre 80 e 96, estão aí trabalhando, tem muitas pessoas, né, que já falam que é a geração burnout. Né, que burnout é aquele colapso físico e mental que vem do excesso de estresse do trabalho. Né, porque eles são cobrados por uma performance extraordinária, claro, de algumas empresas, né, metas inatingíveis, eles dão tudo de si e continuam sendo cobrados, e intensificam isso porque são cobrados por eles de uma performance extraordinária na sua vida online, usam todos os seus recursos internos, né, até pifar. Então, o que é que adianta nascer livre, se isso é possível, e levar uma vida como escravo? Escravo da suficiência, escravo da performance, escravo do sapatinho apertado. E outro caminho que o mal-estar toma, é a queixa. A queixa. Né? Então, profissionais que ficam lamuriantes, queixosos, querelantes, né? Eles se queixam de tudo, só vão mudando o objeto de insatisfação. Não sei se vocês conhecem alguém assim. É o vício da queixa. Então, essa compulsão, a repetição da queixa, é como se servisse como um escape, um alívio para o mal-estar. Né? Então, é uma posição sempre vitimizada, né? Que também é um traço masoquista. Então, os líderes, né, têm que ficar muito atentos. Eu vou chegar na pergunta do Baiada. Eu estou com todas anotadas aqui, 1, 2, 3, 4. Ele falou assim, só no final, pena que é no final. Mas os líderes têm que ficar muito atentos, ter essa compreensão sobre as pessoas. Quantas vezes em empresa eu via pessoas que queriam tanto ser promovidas, né? E eram promovidas, e 2 meses depois já me procuravam, Lorena, estou super insatisfeito, não é bem assim. Então, às vezes tem algo que é real, um objeto de queixa, de insatisfação real, mas às vezes é fantasia. As pessoas se comparam muito internamente, né, dentro da empresa. Então, às vezes é fantasia. Então, quando falo em líder, não posso deixar de lembrar de Reich, Bayar. Né? No livro Escuta Zé Ninguém, onde o Reich, ele fala deste Zé Ninguém, né? Que seria um homem comum que chega ao poder e que pratica o mesmo mal, ou até mais cruel, do que aquele que outrora ele suportava, né, no poder dominante. Então, os líderes têm que ficar muito atentos a isso. Né? Porque a agressividade, a rivalidade, a violência e o ódio dentro da empresa, ele se manifesta, só que se manifesta encoberto de véu. Então, os líderes têm que ter essa compreensão, né? Porque o poder, nesse aspecto da potência, ela é generosa para um com outros fazer mais e melhor. Né? O poder não pode ser para submeter ao outro. Né? Então, muitos profissionais criticam seus líderes, com razão ou sem razão, não vem o caso, mas quando são gerentes e diretores, eles praticam até a mesma coisa ou pior. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, porque líderes melhores, sem dúvida, formam profissionais mais satisfeitos. A gente tem que se melhorar como líder. E ser líder não é só ser gerente numa empresa, não é só ser diretor numa empresa. Nós somos líderes, porque temos uma voz, né? Distribuímos a nossa voz, né? Interagimos com as pessoas, então somos formadores de opinião. Todos nós somos formadores de opinião. Sim. Então eu até brinco que se o Freud fosse o chefe de RH, né? O que é que o Freud falaria, né? Eu acho que o Freud perguntaria assim para essas pessoas: qual é a sua responsabilidade nessa desordem, né, da qual você se queixa? Muita gente me pergunta se é possível ser feliz no trabalho. Eu digo que sim, é possível ser mais satisfeito no trabalho. Porque a gente não pode eliminar o mal-estar da existência humana. Sim. Mas a gente pode, sem dúvida, viver melhor. A gente precisa viver melhor. É essa vida que a gente tem na mão. Né? Então a gente tem que pegar esse mundo com as mãos. Então, é isso, a gente precisa,
né? A gente pode viver melhor, mas a gente precisa, então, se liberar dessas amarras, dos nossos apegos, das repetições daquilo que não está dando certo. E, para isso, a gente precisa estar em sintonia com o nosso desejo. A gente precisa se conectar de forma mais verdadeira, de forma mais honesta com a gente mesmo, né? E com o nosso desejo. Esse, para mim, é o caminho. Sim, né? do autoconhecimento, né, querida Lorena? Basicamente, você se conhecer cada vez mais, né? Que nem todos os dias a gente acorda feliz, nem todos os dias a gente acorda animado, e a gente entender que isso faz parte do nosso processo, somos seres humanos, ninguém é obrigado a estar o tempo todo de uma forma, e também entender que aquele dia que você está um pouco mais sensível, um pouco mais chateado, faz parte do processo, né? Isso é o autoconhecimento, né? Sem Galeria, dúvida, eu tô adorando aqui os comentários, né? Quanta coisa boa, curtir o que faz, amar o que faz, né? Ser apaixonado e daí extrair realmente a força para vencer os obstáculos, né? Porque não tem caminho fácil. Mas se tem desejo, tem talento, né? A gente consegue mudar as coisas. Então, assim, qual o melhor trabalho do mundo? Sim. Né? Qual o melhor trabalho? Seria o trabalho que a gente consegue aplicar nossos melhores talentos e que a gente quer fazer até o fim da vida. Né? Esse seria. Agora, para isso, você tem que escutar, encontrar o seu chamado profissional para fazer algo que seja autêntico, que só você saiba fazer daquela forma, né? Que serve e energiza a sua alma. Aí, gente, todo mundo fica imbatível, insubstituível. Né? Isso aí é que realmente faz toda a diferença. Agora, não se preocupem muito em achar esse caminho, esse chamado, né? Porque é um processo natural. O Freud até disse que nas decisões menos importantes da vida, a gente é vantajoso a gente considerar os prós e os contras. Mas que nas decisões, nos assuntos vitais, como na escolha do amor, do companheiro, da companheira, da profissão, que deve vir do inconsciente, né? Que deve vir de algum lugar de dentro de nós. E isso reforçado por Lacan, quando numa conferência para estudantes na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, ele disse assim: não me surpreende até que ponto nós ignoramos como terminamos encontrando o nosso lugar aqui ou ali. Fala, sem cálculos, somos aspirados pelo faro. E o faro é nosso sentido mais primitivo. Então, é a gente ir seguindo as pistas. Né? É como um filme lindo, né, que diz, a pessoa é porque nasce. Agora, o fato é que a gente vive hoje no ano 2020, século XXI, e a gente ganhou muito tempo sobre a morte. Né? Porque em 1900 a expectativa de vida era em torno de 40 anos. Hoje é em torno de 80 anos para quem nasce agora. Né? Para as mulheres, 80, para os homens estão chegando quase lá. Então a gente vive uma geração a mais do que nossos ancestrais, 30, 40 anos. Então, o que fazer com esse tempo ganho de vida? Né? A gente pode ter muitas vidas numa vida só. E a gente pode ter uma profissão, se assim a gente quiser, ou muitas profissões numa vida só. E isso é absolutamente extraordinário. Né? A gente tem que, né, aproveitar muito isso. Muito legal, Lorena. A gente fica assim, encantado com essas palavras. Está todo mundo aqui babando. Querida Lorena, nossa, 5, eu queria tanto que desse tempo das perguntas. Vamos lá, né? Porque o Instagram tá... Eu vou fechar aqui assim, falando no guia de aposentadoria. Tem um guia de sobrevivência do desempregado que tem no meu livro. Que na verdade eu não devia ser desempregado, porque desempregado não define ninguém. Desemprego é um estado provisório, a gente tem que mudar isso juntos, no comum, no coletivo. Né? Mas eu aponto caminhos, não são conselhos, né? São caminhos, e que não é fácil e não é simples as pessoas seguirem, porque exige todo um esforço pessoal, mas eu acho que vale a pena pensar. Eu trouxe aqui uns 5, 6, acho que não dá tempo, né? Não sei se dá tempo para... Mais de 1 hora agora para a gente, pode falar.
Ai, que bom. Então eu trouxe alguns. O primeiro, no livro tem vários caminhos, né? São caminhos. A pessoa segue o que se identifica, o que acha que se aplica a ele e vai. Primeira coisa que eu queria falar é para os profissionais que têm mais de 50 anos, 60 anos, né? Uhum. Uma vez um grande executivo, um amigo, me fez essa pergunta, né? O que fazer se você tem tanta vitalidade e já tem mais de 55, 60 anos, né? Primeira coisa, você tem muita vida pela frente e muito trabalho pela frente, né? Então, você já fez muita diferença na empresa. Sim. Agora é tempo de fazer diferença no mundo. E isso muda totalmente a perspectiva, né? Então, esses profissionais não podem se envergonhar, se intimidar de começar algo pequeno, porque geralmente quem chegou nessa faixa etária já atingiu um certo patamar na carreira. E aí se envergonha de começar um negócio pequeno, como se parece pouco. Só que só se torna grande através de tarefas muito pequenas e simples. É que nem pescar peixe grande. Haja isca, anzol, linha, paciência. Né? Então, se as pessoas ficam se comparando com quem já está no topo, com grandes organizações, para se desanimar, não se compare. Se compare se for para se inspirar. Né? Mas se comparar para se desanimar é porque pensa que a missão é impossível. Né? Então não se deve. E aqui o que é importante não é ser pequeno. Né? O que importa aqui é que você faça algo que te importe, né? Para trazer a sua vida profissional de volta. Então, esse é eu falo muito com os profissionais, né, nessa faixa etária, que tem muita coisa, né, para se fazer, né? Mas ele não pode, né, achar que é pouco. Né? A opinião e expectativa dos outros tem que deixar de lado. Isso. Não importa nesse momento, o que importa é você se concentrar em você, para você se resolver profissionalmente. Os outros, nesse momento, deixa de lado nesse momento. Né? Você precisa ter sua energia psíquica voltada para você. Outra coisa que eu falo muito é que tem uma visão grande, ampla. Você tem que olhar sua carreira em 360 graus. 4 dimensões, se possível. Né? Porque você precisa ir além do que está no seu centro de atenção principal. Você tem que ir no periférico. Então você tem que se distanciar um pouco da sua carreira, enxergá-la de longe para poder ver desvios, atalhos, acessos, né, para voltar à sua estrada principal. E não ficar batendo sempre nas mesmas teclas. Né? Você se dá a chance de ter novas experiências. Outro caminho que eu dou é o conceito de lojinha. Lojinha aqui não é uma loja física, um comércio, uma loja virtual. Aliás, que é o sonho de muita gente, né? Mas o conceito de lojinha é assim. Se você tem uma habilidade, um conhecimento que você possa trocar por dinheiro rápido, faça. Se você está sem trabalho, mesmo que não seja o que você goste, mesmo que não seja o que você quer, mas vai te dar movimento, esse movimento gera movimento, vai te capitalizar até você conseguir fazer um plano para chegar onde você quer. E tem profissionais que me procuram que têm carreiras sólidas, muito bem sucedidas, mas que cansaram do que fazem, não querem mais fazer aquilo. Né? Então eu digo, olha, não toma decisão ainda. Isso é a sua lojinha. É a lojinha dele. É a lojinha dele. Então, vai tirando dessa lojinha, né, até conseguir mudar realmente de área, né? Vai mudar para o negócio que você quer. Outra coisa que eu falo é da reserva operatória. A reserva operatória é um conceito psicanalítico um tanto complexo, que são os recursos que a gente tem internos psíquicos para investir na vida, nos objetos, nas pessoas, né? Então, eu uso esse conceito de reserva operatória
para falar Aham. que, claro, a gente tem que pensar sempre em fazer um planejamento. A gente sofre muito, o brasileiro principalmente, porque ele não se planeja. É Não se verdade. planeja. Então, no momento que você tem recursos financeiros, uma reserva financeira, material e principalmente emocional para fazer um novo plantio profissional, isso te tranquiliza muito, né? Mas também se você não tem, não se desespere. É possível também sair disso. Por exemplo, tem pessoas que têm dívidas, né? Uhum, Então é uhum, duro, mas sim. você vai também adquirir outras competências, como saber negociar, saber viver à vista, que vai ser importante para a sua economia doméstica, pessoal depois. E as pessoas me falam, mas eu estou suja. Não tem, Uhum, isso ninguém tem nome sujo assim. A uhum, pessoa tem uma restrição cadastral, mas sim, sujo, Viviane, é quem rouba, quem manipula, quem sim, corrompe, né? Quem sim. destila ódio para as pessoas. A gente- Não é, é quem tem uma restrição cadastral. Agora, sim. realmente é difícil você, num tempo ruim, você enxergar tudo isso, mas eu acho que vale isso tudo para pensar. Isso é muito importante. E Sim, cada dia é um, cada dia é um dia. Né? é, Cada dia um dia é realmente um caminho muito bom. É você fazer a melhor versão daquele dia. Né? sim. Isso é muito importante, trazer um pouco de humor, né? Uhum, Ser mais seu amigo, porque o humor ele suaviza o drama. Né? verdade. As pessoas sofrem muito quando elas antecipam o futuro, elas trazem o futuro para o presente, projetam nele a dor que estão vivendo hoje. Aí parece que não tem É, fim. é se preocupar, né, Né? Helena? Pré-ocupar, né? Você Exatamente. é. Não adianta ficar assim. Tem pessoas, por exemplo, que dizem, mas Lorena, eu só tenho 10 likes, metaforicamente falando. Sim, Eu digo, sim. não importa se você tem 10 likes, o que importa é que você transforme pelo menos um pouquinho para melhor a vida desses 10. Tá ótimo. E aí você vai ampliando, 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 né? Outra Uhum, coisa, não deixe de produzir intelectualmente. Né? Ler, escrever, estudar é muito importante. Mas também não fale que você está no ano sabático se você uhum, não está. sim. Né? As pessoas às vezes estão sem trabalho e elas acham que, né? Não, vou falar que estou no ano sabático e Uhum, tal. E não tá, isso não ajuda, porque a pessoa acha que a outra está muito bem, está em solitude, está se desenvolvendo, coisas que ela, né, queria se desenvolver existencialmente, etc. E não está. E mesmo que você faça um pouco de humor com o seu drama, também não adianta achar que tira de letra, não é, Viviane? Porque às sim, vezes uma demissão é um processo muito traumático, claro. né? E o trauma, ele envolve um luto, né? Um luto a Sim. ser feito. Então é importante também passar por isso. Mas a pessoa não deve se sentir um azarento. Né? Alguns me dizem, poxa, não acontece nada comigo há tanto tempo. Às Uhum, vezes, não existem fatores externos acontecendo uhum, de novidade, mas existem fatores internos em propulsão acontecendo. sim. Né? E se sentir azarento Uhum, é muito egóico, sim. né? Porque aí é você, né? Não acontece com você. E tem muita gente passando pelo que você está passando, tem muita gente Exatamente. pior do que você, que acha que o que você está passando é moleza diante do que ele está. E a vida, Sim. ela sempre pode melhorar, como pode Uhum, piorar. Então, a sim. gente tem que acreditar que ela vai melhorar. A gente não pode piorar as coisas. E Exatamente. escutar mais. Os olhos da gente competem muito com os ouvidos, de forma desleal. É uma competição que o ouvido perde. Porque a gente é muito seduzido pelas Uhum, nossas imagens. Muito seduzido pelas imagens. Então, sim. escutar, ficar alerta, né? Daí oportunidades podem surgir. E terminando esse bloco, acho que assim, a gente sempre fala muito em inovar. Inovar o Uhum, produto, inovar o serviço. Mas uhum, inovar a gente? E se uhum, inovar? Inovar a nossa atitude. A nossa atitude diante da vida pode fazer a gente conseguir um novo trabalho. Pode a uhum, gente se apaixonar por um novo trabalho, pelo nosso trabalho, a gente pode ampliar nosso trabalho
né? Porque a gente mudou a maneira que a gente está se relacionando com aquilo, a nossa atitude. Então tem uma historinha simples, mas que fala muito bem disso, né? Que aqueles dois operários numa obra, e aí perguntam a um deles, o que é que você está fazendo aí? Aí ele fala, eu estou pegando o tijolo, botando cimento, botando outro tijolo, colando outro cimento, e Uhum. estou fazendo isso, colando Aham. tijolo. Aí pergunta o outro, o que é que você está fazendo aí? Ah, estou construindo um castelo. Né? Aham. Então, são atitudes diferentes diante da vida. Por isso, Exata- para finalizar, para a gente ir para as perguntas, eu quero mostrar, está aí na tela, né, o livro. Essa capa desse livro é de um grande artista, Maravilhoso. Oswaldo Carvalho, e o prego aí representa o desejo. O Uhum. martelo, quer dizer, ele já tinha tela, mas me cedeu, né, Legal. essa linda tela para o livro. E esse prego, para mim, representa o desejo. O martelo, a ferramenta. A gente tem que ir cavando até chegar no desejo. E Uhum. aí, nessa martelada constante, nessa batida com esforço, com persistência, com detalhe, com constância, é assim que a gente constrói uma carreira sólida. É só assim que a gente constrói. Então, Uhum. gente, o desejo é o início de tudo. Ele tem que estar sempre colocado aí. Só que ele mora ao lado da casa do medo. Uhum. Mas a gente não pode amarelar. A É. gente tem que apostar, a gente tem que acreditar que a gente pode construir esse castelo ou uma cabana, se for o desejo. O meu é construir uma oca. Uhum. Então, Que linda. coragem, E agora coragem, você sabe? Força, o quê? você Coragem, dá uma injeção força. aqui. Ah. Hã? Você está Hã? dando uma injeção nas pessoas de ânimo, de energia. Está todo mundo aqui Sem muito ânimo, as coisas não acontecem, né? verdade. O excesso narcísico, ele põe a gente em maus lençóis, né? Como eu estava falando daquela carga narcísica, né, que a gente coloca, Sim. né? Aquela velha questão do you like me. Se é muito excessivo esse esse narcisismo colocado aí, a gente fica em maus lençóis. Mas Uhum. também, se falta desejo, nada acontece. Né? Então, isso é muito importante, injetar realmente esse ânimo, e esse ânimo eu te digo que vem do meu desejo por essa profissão, do meu Uhum. estudo, né? Sim. Então, eu tento transmitir isso. Então, a gente tem que apostar, a gente não pode amarelar, e a gente tem que acreditar que vai construir isso aí. Agora, né, como Uhum. diz na música, uma canção linda, acho que é do Uhum. Walter Franco, né? Que para Uhum. isso, né? A Uhum. questão é manter, né? Tudo é questão de manter a mente quieta, a Sim. espinha ereta e o coração tranquilo. A gente, Maravilhoso. vocês vão conseguir. Maravilhosa. A querida Lorena Coutinho, você é perfeita. Olha, é muito, muito bom escutar você sempre. Você, sobretudo, é uma injeção de ânimo que você sempre dá com as suas palavras e você com prioridade, né? Não só com muito estudo, com muito embasamento, né? E isso nos fortalece muito. Eu estou aqui com uma, duas, três, quatro, cinco, seis perguntas. Será que conseguimos ou Vamos lá, vamos tá? lá. Primeiro, parcialmente você já respondeu, que é a primeira pergunta do nosso querido Baia Boatê. É difícil no mundo de poder ocupar um cargo de chefia e saber compartilhar e trabalhar essa chefia? Baiar é muito difícil, é um desafio enorme, não só dos líderes que ocupam função de liderança ou de governança, né? Ou dentro das Hã? empresas, ou público. Como eu falei, a gente tem que se preparar cada vez mais para ter essa compreensão maior, né, sobre o que envolve a liderança, né, o que Aham. envolve engajar pessoas, o que envolve se comunicar com pessoas, o que envolve inspirar pessoas, o que envolve escutar, né, ter o melhor delas, o que envolve saber colocar os talentos certos nos lugares certos.
Então, envolve muita coisa a liderança que nada tem a ver com poder. Né? Porque você pode simplesmente você pode ter um líder que o seu poder seja seu conhecimento. Uhum. Né? Seja você ser um exemplo. O líder, para mim, tem que ser um exemplo disso tudo que eu falei. Sim, Né? sim. Tem que ser um exemplo de humanidades. Né? Porque aí ele consegue engajar as pessoas, inspirar as pessoas. Então, se esse poder vem pela força, Baiá, ele vai naufragar. Sim. Pode ter um resultado de curto prazo, mas ali na frente ele cai. Né? Porque as pessoas estão mais maduras, as pessoas estão falando mais, estão se posicionando mais, estão se colocando mais. Veja, nas empresas, as mulheres, né? Os negros, né? Os gays, os trans, está todo mundo aí realmente absorvendo seus espaços. É uma luta ainda muito grande. Né? Tem pouquíssimas mulheres, por exemplo, como conselheiras de grandes empresas e como CEO, mas essas coisas estão mudando. Então, o poder pela força, eu não acredito. Ele vai cair. O poder pela força cai do cavalo. Né? Mas o poder da inspiração, do conhecimento, do exemplo, né? Isso é muito importante. E é óbvio que você, como líder, tem que estar preparado para tudo isso, porque você não pode, de forma nenhuma, usar seu poder, mesmo de conhecimento, para submeter as pessoas a fazer o que você quer. Né? Porque a gente vem de uma cultura muito machista também. Também as mulheres nas empresas, às vezes, assumem posturas machistas. Tem até um livro que é Maquiavel de Saias, né, que é interessante, que fala de como as mulheres, às vezes, se masculinizam dentro da empresa. O poder, aquela coisa mais para poder conseguir seu espaço, né? E o feminino é tão espetacular também para unir com o masculino, né? Não importa o gênero, né? Isso tudo junto que é maravilhoso. Então, realmente, essa é uma questão fundamental da gente se melhorar como líder, mas é um desafio muito grande a liderança, a nossa liderança. Querida Lorena, Karen Moita fez uma pergunta. Qual seria o seu conselho para alguém querendo chegar no próximo nível dentro da sua própria profissão? Eu acho que dentro da sua própria profissão. Não importa se é dentro da empresa ou dentro, né, no mercado profissional, eu acho que essa pessoa tem que ficar muito atenta para se atualizar. Né? Se atualizar com as melhores ferramentas, né? Se atualizar com o melhor preparo, não só técnico do saber, mas também o preparo emocional para enfrentar essa competitividade do mercado. Eu acho que ela tem que ativar todas as conexões possíveis, ela tem que se expor, ela tem que pesquisar muito, ela tem que se lançar, ela não pode ter medo nem vergonha de ser pequenininho, né? Tem que chegar lá, desenvolver algum projeto, algum produto, ir abrindo as portas, se não abrirem as portas, ela ir abrindo as portas do jeito melhor, né? Ativar todas as redes e também fazer projetos pilotos, né? Você, em vez de ter uma empresa que invista, né, um dinheiro é tão difícil hoje em dia, você fazer um pilotinho, né, e mostrar esse piloto, né, para alguém. Né? E alguém pode gostar desse projeto e unir uma rede. Então, eu acho que a parceria, Karen, né? Buscar parcerias, Importante. Né? Essa soma de competências, né? Isso é fundamental. Perfeito. Roberta Guedes faz a seguinte pergunta: qual a maior frustração profissional nos dias de hoje e como lidar? A gente conversou um pouco sobre isso, né, Lorena? Eu acho que uma grande frustração é você ser uma pessoa talentosa, né? Uma pessoa estudiosa, talentosa, experiente, e uma crise econômica, pandêmica, econômica, porque já existia isso antes da pandemia, você não conseguir, né, colocar aquele trabalho à disposição. Isso é uma frustração, mas isso é uma grande frustração. Você ter talento, você poder disponibilizar isso para o mercado,
e você não tem absorção do mercado. Aí eu diria para a Roberta, coragem, força de moinho. Né? Porque moinho não para, com vento ou sem vento, o moinho está lá. Então é todos os dias vendo onde que você existe uma oportunidade, uma brecha para você mostrar esse seu talento. Então você tem que ser expert, Roberta. Não é em marketing pessoal. Sim. Você tem que ser expert, ter essa expertise de fazer o seu talento chegar ao outro. Aí sim eu acho que é uma grande oportunidade. Maravilhosa. Nossa, eu tenho uma aula sempre que você fala aqui com a gente. Marcelo Moraes, como lidar com a inveja dos pares no trabalho? Marcelo, isso é difícil, né? Porque como eu falei, essa rivalidade, né? Que pode ser levinha, né? Como até tem nos irmãos, né? Isso faz parte, né? Da alma humana. Mas essa rivalidade, essa agressividade, às vezes uma competição mais desleal, né? Mais acirrada, isso faz tanto mal a tantas pessoas. Você realmente fica encoberto pelo véu, porque as pessoas não se expõem tanto, porque ninguém quer perder seu espaço. Sim. Então você tem que tratar realmente com muita sensibilidade. Eu acho que você tem que buscar, né? Se isso está te prejudicando, eu acho que você tem que buscar o diálogo. É difícil, mas eu acho que se você buscar um diálogo franco, verdadeiro, né? Mostrar que você está ali para ser parceiro, para contribuir, para somar, não é para retirar. E você buscar isso da sua liderança. Né? E você buscar isso junto com seus pares, e você buscar isso junto com a área de gente da sua empresa. Né? E ter esse assunto. Por isso que eu disse, né? A empresa deve ir para o divã para resgatar tudo isso, né? Esse eros organizacional, para que as pessoas possam falar disso, Marcelo, de maneira mais espontânea, de maneira mais natural, de maneira tranquila, né? Sem julgamento, sem preconceito, sem expor ninguém. Né? Então, eu acho que se a empresa amadurece, né? As pessoas amadurecem na empresa, as empresas amadurecem, os profissionais amadurecem, eu acho que essa rivalidade vai ser tratada de forma mais afetuosa. Né? Mas eu buscaria um diálogo amigo, tentando contribuir. Né? Desculpa te interromper, querida Lorena, mas dentro de tudo que a gente está conversando, acho que o mais importante disso tudo é o diálogo, né? A gente vê que está tudo o diálogo que propicia essa aproximação, que propicia você, às vezes, ter uma ideia incorreta daquela pessoa e conversar com ela e ter uma outra opinião, né? O diálogo, ele tem que estar presente, né? E, às vezes, o mais difícil é você dialogar dentro do teu ambiente de trabalho, por incrível que pareça, né? Não é fácil a gente até conversar no WhatsApp, né? Melhor mandar mensagem de voz. Imagina você dentro desse ambiente profissional. Mas eu acho que as empresas precisam falar mais disso todos, né? A liderança, os profissionais, a área de recursos humanos, para que realmente isso seja tratado, né? A gente precisa falar para poder tratar. Perfeito. Minha querida Thelma, um beijo no seu coração, Galeria Modernistas aqui. Vivi, você é uma beijadora incrível. Incrível são vocês, lindas, maravilhosas. E para fechar... Thelma é uma grande artista. Ela um dia desse me perguntou por que quer que o Freud, a psicanálise, fala da arte. Olha, ela tá... Eu vou fechar com a pergunta exatamente dela, né? Que o Freud pensa do ofício do artista. Nossa, Lorena, você gravou todas as perguntas, né? Eu tive que anotar. Primeiro que os psicanalistas são apaixonados pelos artistas, sempre foram, né? Freud e todos os outros. E a arte, né, para a psicanálise, está ligada a um processo de sublimação. Porque a sublimação vem da química, que é quando um estado ele passa outro, o sólido, para o gasoso, como o gelo seco, sem precisar passar por um estado intermediário. Sim. Então, a sublimação da arte, que não é toda a arte que é sublimação,
ela é certo. exatamente um mecanismo, né, um processo que é um dos destinos da pulsão. Na verdade, é um Uhum. processo de desvio da pulsão, é desvio das forças pulsionais sexuais Sim. para um alvo não sexual. E aí se Uhum. liga em atividades socialmente valorizadas, como a arte, a ciência, né? Os esportes. E aí aconteceu, mas não é toda a arte que é. Então, assim, para Uhum. sublimar, o artista tem que conseguir criar esse real, inconsciente, pulsional, essa fantasia para o outro que a admira, essa Uhum. arte. Senão, é uma catarse. Se eu pegar uma tela e jogar um monte de tinta aqui, não é arte, né? É Sim, uma sim, catarse. sim. E aí um dia eu estava num banco falando para os profissionais e trouxe, né, aqui para Uhum. fechar, um Uhum. trecho do Mal-Estar na Civilização de Freud, que ele fala que a arte e a ciência são as profissões mais nobres, finas e elevadas, porque Uhum. elevaria o prazer pelo trabalho psíquico intelectual. Então ele fala da Sim. alegria do artista em criar, da alegria do cientista em descobrir soluções de problemas. E Uhum. aí, um dos executivos me falou: tá bom, Lorena, quer dizer que quem não é artista nem cientista não deu para nada? E foi colocado nos escritórios. Eu fiquei, Muito confesso bom. que, mais o que eu diria, que muitas virtudes do artista e do cientista, elas podem estar em qualquer função, qualquer É, com trabalho, certeza. que é a curiosidade, a busca por novidade, a criatividade, a É. inovação, a exposição do seu produto, a Uhum. persistência, a resistência e É. principalmente, Té, uma paixão. Né? Então, uns estão nos seus ateliês, outros nos seus laboratórios, outros nos seus escritórios, nas telas, nos palcos, em casa, no home office, né? Tudo junto Uhum. e misturado. Então, eu acho que todos nós podemos ser um pouquinho artistas e um pouquinho cientistas. Verdade, querida da Lorena. Olha, a gente ficaria aqui, eu acho que o dia inteiro, né? Porque tá tão o papo, tá tão gostoso. Um beijo para a querida, até mais lembrando que a Pousada Modernistas é incrível, né, Lorena? Em Santa Teresa é uma verdadeira. A gente está falando de Reabrindo arte. agora dia 12 com a exposição do Ah, Alex Araripe, que é linda, olha que e a gente bárbaro. vai divulgar. E eu só Já, vi uma pergunta, acho que da Ivana, que eu gravei, que ela fala será que eu Lacan, perdi Freud. aqui? As minhas acabaram aqui, então essa eu não Ela anotei. fala sobre Lacan ou Freud, qual que. Né, os dois são incríveis, né? O Lacan o Freud é o pai da psicanálise, né? Ele Aham. que criou tudo isso, toda essa, né, a metapsicologia do Sim. inconsciente e tudo mais. E Lacan é o melhor leitor de Freud, é um cara realmente absolutamente incrível, então acho que os dois são maravilhosos, Ivana. Vale a Ah, pena ler. O ela Lacan é falou mais que você difícil é ler. tudo isso e muito mais. Eu estou buscando aqui o comentário Quem para ver dera. se foi. Ela falou que você, Lacan, Freud, tudo mais de bom. Tá todo mundo agradecendo. Eu agradeço mais ainda, querida Lorena, em nome dos embaixadores, nessa oportunidade de eu conversar com essa pessoa tão inteligente, tão humana, tão amorosa, e ao mesmo tempo, né, você passa as coisas de uma forma técnica e a gente absorve, e sobretudo, né, querida Lorena, no momento que a gente está vivendo, sempre incentivando para cima, né, com discurso positivo, né? Então, sem palavras para esse momento agora. A Ivana de Torres disse que estava na dúvida. Quem é melhor, você, Lacan ou Freud? Pronto. Eles, Ela fez comentário de novo. eles, Maravilhosa. Ivana. Sem dúvida. Eu sou um aprendiz, eu sou uma ensinante. Querida Lorena Coutinho, foi um imenso prazer, minhas referências para você. Olha, assim, eu aprendo tanto, assim, só tenho a agradecer. Um beijo para o nosso querido Eu Baé também, Vivi. Boatê, que é o grande idealizador, né, disso tudo. Obrigada a todos vocês que assistiram a gente. Foi 1h30 de um workshop incrível que está deixando um gostinho de continuar, né? E eu A vou me gente vai, despedindo, sim. né? A gente não consegue parar, né? A gente sempre termina
falando que a gente vai fazer de novo. E eu acho que o mais importante foram tantas pessoas aqui se identificando, assim, as suas palavras, elas entraram no coração de muita gente. Então, hoje eu tenho certeza que você transformou. Eu acho que o objetivo que a gente tem nessa vida, né, de todo esse conhecimento, é a gente poder mudar um pouquinho o mundo das pessoas. E hoje você fez isso assim com uma expertise que só você sabe fazer. E cada Então, encontro desse não tenha dúvida que eu também saio transformada, ai, que né? Porque é bom. sempre um desafio, né? E é uma Obrigada. experiência muito boa, é muito bom, tá? Tô Obrigada. aqui. Quando Obrigada, tá? a gente Querida pode Lorena, você fazer gostaria outra. de deixar mais alguma palavra para a gente finalizar o workshop dos embaixadores?